Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando eu cheguei aqui, eu dobrei o joelho e o primeiro louvor que foi entoado, ele chama bastante atenção, que ele diz assim: quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia. Se você entrou aqui, eu não acredito que você tenha deixado lá fora as suas preocupações, a sua angústia e a sua necessidade. Você entrou com a sua angústia, a sua preocupação, a sua necessidade e deixou no altar. Temos que deixar tudo no altar. As nossas preocupações, as nossas angústias, a nossa ansiedade, deixar sobre Ele, porque Ele é o único que pode resolver. Todos acharam Mateus 28? Todos Amém. acharam? Amém. Diz assim: tendo passado o sábado ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós. Sei que vieste ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disser. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temas, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu acredito que todos já leram, já examinaram essa palavra. A Bíblia relata que ao final, ou início do primeiro dia da semana, as duas Marias foram ao encontro ao sepulcro do Mestre para poder visitar. E como nós lemos aqui, a palavra de Deus nos relata que chegando lá um anjo apareceu, e seu aspecto era de relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Removeu a pedra aonde o Mestre estava e assentou-se sobre ela. E os guardas que estavam ali ficaram atormentados, ficaram com medo e caíram como se estivessem mortos. E a Bíblia relata que o anjo declarou-se a elas: vinde ver que o Jesus que vocês procuram não está aqui, mas como ele disse, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meus irmãos, essa passagem, aonde eu quero focar com os irmãos, é no versículo de número 18, chamada de A Grande Comissão, em que o Mestre, ele ressuscita e ele nos comissiona para cumprir o ID do Evangelho. Porque a missão da igreja, pastor Washington, não é somente ficar dentro de quatro paredes. O Mestre não nos comissionou para ficarmos sentados. O Mestre nos comissionou para podermos cumprir o ID, para podermos fazer as suas ordenanças. E a Bíblia relata que aqueles soldados foram direto aos sumos sacerdotes e contaram do que lhe acontecera. E a Bíblia relata que aqueles homens persuadiram os soldados
disseram: digam que os seus discípulos vieram e roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Nós entregaremos dinheiro. E se porventura chegar à boca do governador, nós vamos convencê-los de que nada aconteceu, de que nada aconteça com vocês, melhor dizendo. E assim aquela notícia ela percorre no dia, em Israel até o dia de hoje, em que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. E a Bíblia relata que aquelas mulheres foram em direção aos seus discípulos e anunciaram. E Jesus está adiante indo para a Galileia. E ele diz simplesmente uma coisa: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. E a pergunta que eu quero fazer aqui nesta tarde: será que nós temos cumprido com o ide, com as ordenanças do Mestre? Será que nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, aonde nós estamos, nós cumprimos o ide? Nós fazemos a vontade dele? Ou será que nós somos somente crentes aqui dentro? Será que nós servimos a ele somente aqui dentro? Meu Deus! Será que nós temos dado testemunho de cristãos aonde nós trabalhamos? Será que nós fazemos o ID aonde nós estudamos? Será que nós fazemos o ID aonde nós moramos? Porque ele nos comissionou para uma obra. E a ordem foi dada: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só falou: ide, 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 ide. Aleluia. Mais nada. Ele não perguntou se nós poderíamos ir. Ele falou: ide. Ele não deu ordenança: ide. Ele falou com a igreja: ide. Ele disse para Belém de Judá: vai. Glória. Vai. Porque é muito fácil querer o Evangelho somente para nós. Querer desfrutar das bênçãos de Deus é muito bom. Desfrutar da salvação, melhor ainda. Mas nós devemos compartilhar com aqueles que precisam. Aleluia. Nós devemos compartilhar com os necessitados. Nós devemos ir àqueles que precisam. Nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos ser a luz do mundo. Nós devemos fazer o que Ele nos ordenou: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. Mas aonde eu devo anunciar o Evangelho? Aonde eu moro. Dentro da minha casa, ensinando a minha família, ensinando a criança o caminho, não o perdão, mas no caminho que se deve. Aleluia. E eu louvo a Deus, porque eu vejo crianças no caminho. Porque hoje em dia os pais querem ensinar o caminho, mas não no caminho. Meu Pai. Ensinar a criança no caminho que se deve andar. E como devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar? São nos cultos dos lares, nos cultos matutinos, ensinando ali as Escrituras, examinando-as, para que elas também cumpram o ide, para que elas também vivam o sobrenatural de Deus. Nós precisamos botar em prática as ordens do Mestre. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia de dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Porque o mestre já tinha ordenado, ele já tinha falado: eu serei morto, mas ao terceiro dia Deus me ressuscitará, eu ressuscitarei. E ele nos ordenou: ide por todo mundo. E a promessa que fora feita em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que naquele dia derramarei sobre vós o meu Espírito. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos,
Jesus ele confirma em Atos 1:8 para que permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E sereis minhas testemunhas em Samaria e Judéia e no confim da terra. E a promessa ela é feita e era concretizada em Atos 2, quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar com um só propósito. E qual era o propósito de todos estavam ali? Era glorificando a Deus, esperando a promessa que fora feita, até que do alto seja revestido de poder. E de repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam todos reunidos. Glória a Deus. E línguas repartidas como de fogo. O Espírito concedia que cada um deles falasse. E eles tiveram poder. E após aquilo, Pedro, falando de Jesus, 13.000 almas se converteram ao reino. 3.000 almas. Porque não adianta você também querer fazer o ID se você não buscar poder. Não adianta você querer fazer o ID estando despreparado. Meu Senhor. Porque aonde nós nos preparamos para poder fazer o ID? É aqui dentro. São nos cultos de ensino. São nos cultos de escola bíblica dominical. Porque o maior culto de libertação é no domingo de manhã. O maior culto de libertação é no ensino da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Glória a Deus. Para quê? Para cumprir o que está escrito em João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Nós precisamos de revestir de poder para fazer o ID do Senhor. Porque nós vamos ver o relato de Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo. A igreja ela viveu o sobrenatural de Deus. A igreja viveu o extraordinário quando ela foi cheia do Espírito Santo. Glória. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela viveu o sobrenatural de Deus. Porque a glória não é nossa, a glória é somente dele. A glória é de Deus. Nós precisamos entender isso, que é por ele, é para ele, são todas as coisas. E eu fico imaginando, pastor Washington, aqueles homens cheios do Espírito Santo, que a Bíblia relata que a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas, pessoas possessas de demônio eram libertas. Por quê? Porque Pedro tinha comunhão. Aleluia. Pedro ele recebeu poder para cumprir o ID, não para poder ficar sentado. Pedro recebeu poder para fazer a vontade de Deus. Oh, maravilha. E eu fico imaginando Pedro e João subindo ao templo para poder orar, relatando dos fatos que aconteceram. João, a promessa que fora feita em Joel, que Jesus ele ratifica em Atos 1, quando nós estávamos lá, aconteceu conosco em Atos 2. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Nós estamos cheios do Espírito Aleluia. Santo. E eu fico imaginando, como a Bíblia fala, eles subiram ao templo a hora nona para poder orar, para poder buscar. Aquele homem que era colocado àquela porta, aquele aleijado, ele com a mão estendida, de cabeça baixa, esperando sempre receber alguma coisa de quem entrava. Imagina Pedro e João vindo, e ele declara: olha para nós. E aquele homem levanta a cabeça e olha para Pedro e João. E Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele diz: eu não tenho prata, não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. O primeiro ponto que eu entendo nisso, pastor Washington, que quando Pedro ele diz para aquele homem: olha para nós, é que Deus ele não fala com quem está de cabeça baixa. Meu Deus. Primeiro você tem que se pôr de pé, você tem que se levantar para Deus falar com você. Eita Jesus. Deus ele não fala com aquele que fica: eu estou fraco, falaram mal de mim, Ei, servir a Cristo, você será perseguido. Desse jeito. Servir a Cristo, você sofrerá perseguições. Porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. Jesus.
Se você está frutificando, vão lhe tacar pedra. Ou você acha que você quer pregar o Evangelho de Cristo e será um mar de rosas? Será que você quer pregar o Evangelho e quer viver uma vida de tranquilidade, de bonança? Meu Deus, me ajuda. Porque todo avivamento, ele vem após uma perseguição. Quando a igreja foi perseguida, a igreja foi avivada. Lembra que Jesus ele disse: eu serei minhas testemunhas aonde? Em Samaria? Meu Deus. Quando foi que a igreja despertou? Quando Estevão foi morto. Jesus. Quando Estevão foi morto. É. Escolhemos 7 homens, porque os apóstolos estavam preocupados com o ensinamento da palavra. Ei, o líder não pode sair para poder servir. Ele tem que ficar para ensinar, mas ele vai escolher homens cheios do Espírito Santo, Eita Deus. dispostos, Aleluia. a servir. É. Escolheram 7, e entre eles estava Estevão. Quer que eu te diga algo? Hoje em dia existem pastores, presbíteros e evangelistas que não têm a capacidade daqueles homens Desse que jeito. tiveram no passado. Verdade. Porque homens cheios do Espírito Santo, homens que viviam o sobrenatural. Aleluia. Hoje em dia tem pessoas que se denominam pastores, evangelistas, presbíteros, que foram ao monte e receberam a unção, foram membros, foram como membros e desceram como pastores. Meu Deus. Que horror. Foram como obreiros e desceram como pastores, evangelistas, É. achando que ser pastor, ser evangelista é moda, É. achando que ser pastor, evangelista, ser presbítero é algo fácil. Mas pergunta aquele homem ali, ó, que tem as costas largas. Pergunta a ele, porque por ele mesmo ele não queria, porque ninguém quer. Mas quando ele escolhe, quem sou eu? Quem é ele? Quem somos nós? Para poder impedir o agir de Deus. Aleluia, Deus. E aí eu já quebro um dogma que é dito por aí, que nós temos o livre-arbítrio. Mentira. O cristão não tem livre-arbítrio. Desse jeito. Porque nós temos um dono. Nós temos um Senhor. E Ele tem ciúme de nós. Vai achando que você pode pecar aqui, pecar ali e você não vai. Não fique pensando que Ele não vai cobrar, porque Ele vai cobrar. Porque Ele tem ciúme de nós. Nós temos um dono. E eu fico imaginando, pastor Pedro, ele profetizando, em nome de Jesus, Nazareno, levanta-te e anda. Meu Deus. Isso mexe muito comigo, Aleluia. porque a nossa geração é muito boa para profetizar, pastor Oscar. Só que a segunda parte também me chama a atenção, porque eu já falei sobre isso. Porque é muito boa para profetizar, mas para estender a mão, Jesus. Pedro ele profetiza, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E em seguida, ele estende a mão. Aleluia. E de um salto aquele homem pôs-se em pé. A nossa geração é boa para profetizar, mas para estender a mão, ele está dizendo, ide por todo mundo. Só que lá fora, ele não escondeu. Eu vos envio como ovelhas ao matadouro. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos vorazes. Por quê? Porque aquele que me ama, ele é odiado pelo mundo. Aquele que cumpre as minhas ordens, o mundo o odeia. Meu Deus. Mas ainda há um povo remanescente. Aleluia. Eu creio. E eu creio que aqui na Belém, de Judá, Aleluia, também é Deus. assim. Glória, glória a Deus. Há um povo remanescente. Um povo que obedece o ID. Um povo que obedece a palavra de Deus em meio às dificuldades, em meio às pedradas. É um povo temente a Deus. Oh, Deus santo. Um povo que ama as almas. Oh, Que está Jesus. disposto a sofrer pelo Evangelho. Oh, Jesus. Então ide por todo mundo. Cumprir o ID do Senhor.
Faça o ide. Aleluia. Lembra de Atos, no capítulo de número 8, quando Filipe, ele está falando com o etíope de Candace, e aquele homem está lendo aquele escrito, se eu não me engano, de Isaías, correto, pastor Washington? E aquele homem pergunta, Filipe pergunta a ele primeiro, entendes o que lê? E aquele homem fala, eu não entendo porque não tem ninguém que me explique, porventura está falando de ti? Não. E Filipe começa a falar de Jesus para aquele homem. Ele começa a anunciar a Cristo para aquele homem. Chega um certo período que eles veem um lugar onde tinha água. E aquele homem fala assim, porventura, tem algo que me impeça de ser batizado? Não tem nada que impeça. E Filipe batiza aquele homem. E depois de um tempo, quando isso ocorre, o Espírito Santo, ele arrebata Filipe para outro lugar. Glória a Deus. Faça o ide. Quer viver o sobrenatural de Deus? Sofra. Busque. Faça o ide. Tem almas aí fora sofrendo, enquanto nós estamos brigando entre nós mesmos. Verdade. Tem almas aí fora perecendo, Meu Deus. enquanto nós estamos de rixa um com o outro. Desse jeito. Tem almas aí fora precisando que você seja o sal da terra, que você seja luz deste mundo. Cadê a fonte que jorra para a água, para a vida eterna? Aleluia. Cadê a fonte que jorra água de vida eterna que está em nós? Meu Deus. Vamos anunciar o ID. Vamos fazer o ID anunciar a Cristo. Precisamos deixar de lado as nossas intrigas. O que quebra com a igreja do século 21, pastor Washington, são as denominações. Mas em qual sentido? Porque onde eu congrego é melhor que aqui, aqui é melhor que ali, lá é melhor que lá. Enquanto isso, o reino está se dividindo. E o reino dividido não subsiste. Temos que esquecer e falar somente de Jesus. Aleluia. Falar de Jesus. Fale de Jesus. Porque toda autoridade foi dada a Ele. Nos céus e na terra. E Ele falou, eis que vos dou poder. Para pisar em quê? Em serpentes e escorpiões. Comer alguma coisa mortífera que não vai lhe fazer dano algum. Verdade. Mas ele falou, eis que eu vos dou poder. Mas não é poder para ficar sentado. É poder para fazer o ide. Meu Deus. Aleluia. Faça o ide. Faça o ide. É uma palavra de reflexão para você entender. Faça o ide. Precisamos fazer o ide. Precisamos obedecer o ide dele. Precisamos anunciar a Cristo por onde passarmos. Precisamos transpirar a Cristo. Precisamos ser um espelho que reflete a imagem de Cristo. Porque o mundo tem que olhar para nós e falar, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Sabendo que existe, sim, o joio no meio do trigo. Só que o joio não produz fruto. O trigo tem que produzir. Nós temos que produzir frutos. Porque hoje Ele pode nos chamar. E o que nós temos para apresentar a Ele? Meu Deus. Hoje pode ser o nosso último dia. É verdade. Pode ser o nosso último culto, a nossa última tarde da bênção. Talvez a trombeta toque. Meu Deus. Ou talvez Ele nos chame. José. E o que eu vou ter para apresentar a Ele? É sério. O que eu teria para apresentar a Ele? Será que eu fiz o id? Será que eu deixei a língua contaminar o meu corpo? Meu Deus. Será que eu inflamei ódio contra o meu irmão? Verdade. Ame ao teu Deus Meu Deus. com toda a tua força, com todo o teu entendimento, Aleluia, Deus. de todo o teu coração. E qual é o segundo? Aleluia, Deus. Ame ao teu próximo
Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não conseguimos amar o nosso próximo. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não conseguimos amar o nosso próximo. Talvez não conseguimos nem nos amar, porque Ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas que não se amam, tem pessoas que se odeiam. Mas como vai amar o próximo? Ama o próximo, porque é o primeiro ponto para poder fazer o ídolo. Porque não adianta nada eu chegar lá fora e querer mostrar que sou santarrão, mas dentro da minha casa, aonde eu moro, aonde eu congrego, eu não dou exemplo. Aleluia. Eu não tenho comunhão, porque o texto fala que eles viviam como? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, Oh, mestre. viviam na oração. A igreja, ela só cresce assim, com o ensinamento dos nossos líderes, com comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque nós estamos acostumados, muitas das vezes, pastor Washington, com pregadores, com pessoas que chegam num culto e querem virar tudo. E aí, quando você pergunta onde foi pregado, o que foi falado, eu não sei. Foi bênção. Teve um movimento, Deus operou. O que ele pregou, não sei. A palavra tem que confrontar. Aleluia. Se Deus ele quiser operar, ele vai operar. Mas o que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. O que muda o meu caráter é a palavra. Quem é que me liberta? A palavra. O que ela falou é muito sério. Isso aqui é perigoso. Isso aqui nos engrandece de coisas que nem nós fizemos. Entenda bem, Deus ele nos usa porque ele é misericordioso, porque ele vela pela palavra dele. E aí nós queremos nos engrandecer porque fomos usados por Deus, porque eu fiz, porque se eu não tivesse não ia acontecer. Quem sou eu? Quem é você? Somos apenas um barro que ele fez de vaso e está na mão dele. E do jeito que ele quer, ele nos coloca. Se ele quiser amassar, ele amassa. Ele vai refazer novamente. Não, aqui ainda está assim, vamos lá, vou modificar aqui, modifico ali. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Naquele momento que você vai entender que muitas das vezes o espinho que está na tua carne te faz entender que você depende de Deus para não te engrandecer, para não te ensoberbecer, para você entender que sem Deus você não é nada, que você depende, que você precisa, que você necessita dele. Porque muitas das vezes nós queremos ser o super-homem. Não, eu sou, eu faço, eu posso. Você não é nada, você não faz nada. Você não pode nada. Você está vivo porque Ele permitiu você estar Glória! vivo. Oh, glória! Você está vivo porque Ele achou graça. Porque muitos queriam estar aqui e não podem estar. Se nós formos nos hospitais agora, pessoas que queriam, que anseiam de estar aqui dentro e não podem estar. E nós estamos, e muitas das vezes nós não valorizamos o momento de estarmos aqui dentro. Aqui nós recebemos poder. Aqui está o anjo da igreja
que Deus colocou para ensinar, para capacitar no ensinamento, para quando chegar lá fora, você ter a palavra dele guardada no teu coração. Oh, meu Deus. Para quê? Para fazer o vídeo. Oh, meu Deus. Hoje a igreja, ela tem um privilégio, mas esse privilégio, em qualquer momento, ele pode acabar. Existem países que você não pode carregar a palavra de Deus, Verdade. mas para isso que ela tem que estar guardada. E se hoje chegasse ali agora as autoridades e falassem, acaba com o culto, fecha a igreja, falassem assim, nega o teu Deus, ou então você vai morrer agora. Quantos teriam coragem de falar assim, eu não te nego, eu não nego, eu morro por ele? Porque nós vivemos em um país que ainda temos uma liberdade, mas nesse momento tem missionários que estão cumprindo o ID, mas estão vendo as suas famílias sendo mortas, estão vendo suas famílias sendo torturadas para fazerem eles negarem o nome de Cristo. Eles não estão negando. Pessoas que estão sofrendo, pastor Washington, em outros lugares, que estão sofrendo, estão padecendo, mas não negam o nome de Cristo. Pessoas que entendem que a sua esperança está em Cristo Jesus. Pessoas que sabem que só nele há salvação e não negam o Evangelho. Mas infelizmente a igreja brasileira quer viver o sobrenatural, quer viver o avivamento, mas não se capacita, não ama o seu próximo, se ensoberbece com a sua língua, não tem controle sobre a sua língua, porque com ela bendizemos a Deus, com ela também o que nós estamos fazendo? Será que Deus ele tem olhado para nós e tem se agradado? Será que nós temos obedecido o ídolo do Senhor? Aonde nós estamos? Será que nossos vizinhos nos olham e veem nós como servos de Deus? Como nós estamos sendo vistos por aqueles que estão lá fora? Porque Pedro tinha Jesus para dar para aquele moço. E nós o que temos para oferecer para aqueles que estão lá fora? Meu Deus. Será que nós temos essa fonte que jorra para a vida eterna? Será que nós temos sido o sal da terra? Será que nós temos sido a luz deste mundo? Está na hora, pastor Costa, de nós deixarmos as intrigas de lado, da igreja viver em coinonia, viver em união, da igreja viver em harmonia, como a igreja de Atos dos Apóstolos, que tudo que eles tinham, não entendiam que nada que eles tinham pertenciam a eles, mas eles vendiam as suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali era o que? Retribuído com aqueles que tinham necessidade, e todos viviam de igual modo, ninguém tinha mais que o outro, mas todo mundo vivia em igualdade, e o nome de Deus era exaltado, e Cristo era anunciado, e o reino crescia, se fortalecia. Vamos cumprir o vídeo do Senhor. Aleluia. Vamos fazer o que a palavra de Deus nos ordena. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu também.